Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. No programa de hoje, vamos falar com a assessoria de investimento Monte Bravo, que está na corrida para se tornar uma corretora até o fim deste ano. Fundado em 2010, hoje é um grupo que conta com Asset Wealth Management, área de mercado de capitais e corretora de seguros, com 35 bilhões sob custódia e mirando 100 bilhões até o fim de 2025. Para contar o que trouxe a Monte Bravo até aqui, seus planos como uma corretora, recebemos os sócios fundadores Pierre Mattei e Felipe Portela. Bem-vindos ao Wealth Point. Olá, Patrícia. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade da gente bater esse papo juntos. Vai ser muito bom. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Um prazer estar com vocês. Obrigada. O prazer é nosso. E vocês começaram super jovens a Monte Bravo. Vocês sempre pensaram em trabalhar no mercado financeiro? Já se conheciam antes? De onde surgiu essa ideia e como que aconteceu isso? Boa. Começo eu daqui? Começa aí. Então vamos lá. Bom, a minha história ela remete talvez a de muitas pessoas, muitos engenheiros que em algum determinado momento decidiram ingressar no mercado financeiro. Comigo não foi diferente. Logo aos 17 anos, tinha recém-ingressado na faculdade de Engenharia Civil, ainda em Porto Alegre. E por conta de um concurso público, eu ingressei numa grande instituição financeira e comecei ali a dar os meus primeiros passos no mercado financeiro, no mercado de trabalho, na verdade. Ali foi meu primeiro e único emprego que eu brinco. E foi justamente nessa grande instituição. Dentro do Banco do Brasil. Os meus pais trabalharam a vida inteira lá e acho que um pouco de filho de peixe, peixinho né, que diz. E a exemplo dos meus pais, eu comecei também nessa instituição. E lembro até hoje, o meu primeiro dia, eu de cara me apaixonei por aquela energia, por aquele ambiente, né, a oportunidade de falar com o cliente sobre as necessidades financeiras, sobre produtos financeiros. Isso realmente me contagiou desde o primeiro dia e eu soube ali já que eu queria fazer isso o resto da minha vida, né? Trabalhar no mercado financeiro era o que eu queria como carreira. O que é diferente é que eu nunca me imaginei empreendendo, né? Eu venho de uma família, como eu comentei, de funcionários públicos, fizeram a carreira a vida inteira dentro desse formato e eu, exemplo deles, também dei o meu primeiro passo nesse formato. Então, eu nunca me imaginei empreendendo, até que um belo dia, cansado desse modelo bancário tradicional, percebendo que eu não estava conseguindo mais crescer como eu gostaria e poder realmente atender os clientes da forma como eu entendia que eles deveriam ser atendidos, eu decidi abandonar o concurso, para desespero, principalmente da minha mãe, e me tornei algo que hoje é comum, mas que na época era totalmente desconhecido das pessoas, que era um agente autônomo de investimentos. Como é que foi quando tu contou para tua mãe? Conta aí que é boa essa. Quando eu contei para minha mãe, primeiro bateu o desespero por eu estar saindo do banco, e ela virou e fez a pergunta, tá, mas então, filho, tu vai trabalhar com o quê? Mãe, eu vou ser agente autônomo de investimentos. E ela parou e me filho, não mexe com essas coisas aí não. É como se fosse algo totalmente de outro mundo. E eu comecei nessa nova jornada em julho de 2008. Para quem lembra aqui, nosso pessoal que está nos acompanhando sabe bem, 15 de setembro, se não me engano, foi exatamente essa data, a quebra da Lehman Brothers e eclode aí a pior crise que nós vivemos desde então. E estava eu lá me lançando numa nova profissão, numa nova empreitada. E então, obviamente, foi bastante difícil. Escolhi muito a dedo o momento para fazer essa transição de carreira. A minha é exatamente o oposto do Pierre, né? Porque o Pierre, na verdade, a família era de pessoas do mercado financeiro, mas não eram empreendedores. A minha família toda era construção civil. Minha mãe professora, na verdade, mas empreendedora. Então, eu tinha uma família de empreendedores, mas zero mercado financeiro. Porque, na verdade, eu sou de Santa Maria, né? Interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, o mercado financeiro não tinha chegado lá ainda, na verdade, né? Assim, não tinha só os bancos. E eu fiz 3 faculdades, na verdade, e a terceira foi Direito. Quando eu estava no Direito, eu na verdade, primeiro eu entrei no estágio no Banrisul, na área jurídica. E fiquei por 2 semanas na área jurídica. Eu sempre brinco que, aquelas 2 semanas foram importantíssimas na minha vida, porque eu tive certeza que eu não queria ser advogado. Né? Assim, não pelo menos naquele formato, né? Advogar para o banco, enfim.
E aí pedi para trocar de área. O banco, carinhosamente, ele me jogou no arquivo primeiro, né? Então, primeiro eu tive que dar uma organizada no arquivo do banco, desenvolvi todos os tipos de doenças respiratórias possíveis, né? Com a poeira daquela agência. E em seguida, eu fui ser o helpdesk lá, ajudar os gerentes, enfim. E aí, helpdesk, tu usou um nome bonito, né? Na época estagiário, o famoso, né? Na minha época, era o Aspone. Não, eu usava o coletinho, né? Como posso te ajudar hoje? Eu acho que era. E, na verdade, ali eu conheci investimentos, porque os gerentes ali, enfim, tinham que responder perguntas sobre investimentos. Alguns deles não conheciam muito na época. Isso aí era 2004, né, mais ou menos. E ali eu comecei a estudar, aprender um pouco mais sobre investimentos, o que o banco ofertava e tal. E me apaixonei por investimentos. E não tinha mais volta, ali não tinha mais volta. E a XP, na época, tinha um escritório de agente... A XP era um agente autônomo na época, nem corretora era ainda. Tinha um escritório em Santa Maria, que eu conheci através de um amigo. E aí virei cliente, coloquei lá, sei lá, R$500, R$1.000. Comecei a operar ações. Naquela época, ganhava dinheiro, porque a bolsa só subiu nessa época. E aí me apaixonei um pouco mais pelo mercado, né? Porque ganhei dinheiro. E acabei fazendo processo seletivo, entrando na XP, isso em 2007. Peguei exatamente a transição da XP de agente autônomo para corretora. Né? A XP estava mudando de Porto Alegre para o Rio na mesma época, virando corretora, tinha comprado a American Invest, antes era a Intra, né, no agente autônomo. Então, eu peguei toda essa transição do agente autônomo da XP para a corretora. Fiquei por 2 anos e meio na XP e depois de 2 anos e meio eu saí para um outro projeto que foi quando eu conheci o Pierre, que foi no final de 2009. Era um projeto de um agente autônomo que o Pierre tinha já, estava rodando. Ele conta aqui essa história, porque se eu contar vai ficar muito engraçado. Mas era um agente autônomo que já existia. Tinham feito uma proposta para eu trabalhar lá no meio do ano. Agora conta, para o pessoal entender. Tá bom. No meio de 2009, eu trabalhava no escritório de agente autônomo vinculado à XP em Santa Maria. E o Pierre tinha 2 sócios. Né? Um dos sócios eu me conhecia, porque era de Santa Maria, morava em Porto Alegre, mas era de Santa Maria. E aí ele, me abordou, né, fez uma proposta, enfim, no meio do ano obrigado, eu não quero sair daqui, estou super bem, não tenho interesse, né? Tocava meu time lá, dava curso, dava palestra, aquele modelinho da XP lá em 2009. E aí, só que aí com o passar do tempo, eu tentei virar sócio onde eu estava trabalhando, no agente autônomo onde eu trabalhava, e naquela época eu acho que as pessoas ainda não tinham muita noção do que se tornaria esse negócio de agente autônomo, então as pessoas não queriam sócios, né? Assim, era mais alguém só para estar opinando no negócio. Tu tá super bem aí, Felipe, tu ganha bem, tu é bem remunerado. Eu brinco que eu era em Santa Maria, ganhava bem, era rico Santa Maria, né? Cidade super barata, estudante. E eles se definem como o melhor partido, né, Santa Maria. Santa Maria na Quando época. eu conto essa história, é assim que eu conto, né? Porque fica mais engraçado, realmente. Mas a verdade é que aí no final do ano, como eu não consegui virar sócio nessa empresa onde eu trabalhava, eu resolvi que eu ia sair desse negócio. Falei, cara, não faz sentido. E aí voltei com os meninos que tinham feito aquela proposta para mim no meio do ano. E aí, aceitei, enfim, no fim de 2009 eu saí. Fui para a empresa que o Pierre era sócio, né, que era um agente autônomo vinculado à Banif na época. Fiquei ali incríveis 3 meses, até que um belo dia meu telefone toca, um sábado, na verdade era uma sexta-feira à noite, era o Pierre me ligando, falando, cara, tem como eu estava em Santa Maria, tem como tu vir a Porto Alegre amanhã? Eu falei, tô na formatura de um grande amigo meu aqui, provavelmente amanhã de manhã eu não estarei em condições de viajar, né, de Santa Maria para Porto Alegre, fazer 300 quilômetros de carro. Ele falou, não, é importante que tu venha. Aí eu disse, não, o cara era meu chefe na época, eu falei, vou ir, né, com certeza. No outro dia acordei cedo e fui, cheguei em Porto Alegre e falei, cara, deu um problema aqui, o negócio não vai rolar mais, nós vamos acabar com a sociedade aqui, mas eu tenho a solução já para ti. E aí ele falou, vamos abrir um negócio, eu e tu. Aí eu olhei para ele, pensei um pouco, falei, cara, diante de todas as opções que eu tenho aqui, né, essa é a melhor, né? Era a única que eu tinha, na verdade. Então, a gente aí, assim, desse fracasso, né, desse não sucesso daquela empresa, que surgiu a Monte Bravo. E aí a gente, às pressas, ali acabou abrindo a empresa em maio de 2010. Então, olha só. foi assim que chegou o início. início. Por acaso, né? Por acaso. A gente se conhecia há menos de 6 meses. E o que eu acho legal, Patrícia, é que apesar da gente se conhecer e trabalhar há pouco tempo juntos, a gente já dividia divisões muito parecidas, compartilhava de valores que acabaram nos aproximando mesmo nesse curto espaço de tempo. Uma das questões que nasceu já desde o dia 1 da Monte Bravo foi esse conceito de partnership, de sociedade. A gente entendia que para trazer
atrair os melhores talentos e mantê-los com a gente precisava ter um modelo realmente que incentivasse isso, que trouxesse essa visão de longo prazo. No escritório que eu iniciei lá em 2008, eu não tive essa oportunidade de crescer e se tornar sócio. A exemplo do Felipe, em outra casa de agentes autônomos lá em Santa Maria, também não teve essa possibilidade. Então, quando a gente criou a Monte Bravo, obviamente, a gente tinha muito mais dúvidas do que certezas. A gente não sabia muito bem, essa é a verdade, o que a gente estava fazendo, mas a gente tinha em mente alguns conceitos bem claros e que a gente acreditava ambos de forma muito convicta. E isso realmente foi a base fundamental para a gente poder começar a construir a empresa e trazer ela até aqui. Perfeito. Mas então, desse acaso aí, quando que vocês viram... Eita, peraí, tem um business grande aqui. O negócio é sério. Quando que foi essa marca para vocês? Nem sei se aconteceu. Se eu me pergunto... Foi o primeiro bilhão? Aconteceu. Primeiro 10 bilhões? Vários momentos, né? É muito, muito legal essa pergunta, porque não tem acho que na jornada de todo empreendedor é muito difícil achar o dia D, né? Assim, exatamente qual é que foi a data, o evento, o acontecimento que fez com que a empresa despontasse. Acho que no nosso caso foi uma sucessão de várias coisas ao longo do tempo que foram realmente fazendo a gente ir subindo degrau a degrau na nossa caminhada até chegar até aqui. Uma delas, com certeza, foi o tema de pessoas. Durante muito tempo, a gente tinha que convencer as pessoas. Não era nós, Monte Bravo, que entrevistávamos a pessoa e ela que tinha que nos convencer de que ela era a pessoa certa para trabalhar conosco. Era exatamente o oposto. A gente sentava aqui e tinha que convencer, Patrícia, vem para cá, porque aqui vai ser incrível, maravilhoso. Pô, nós vamos mudar a forma como o brasileiro investe, tem uma oportunidade, 99% do dinheiro está nos bancos. Então, era muito mais nós fazendo uma venda do que o candidato mesmo interessado propriamente dito. Até nesse ponto é legal, assim, logo no início, acho que devia ser 2012, mais ou menos. Na época, eu me lembro como se fosse hoje, que eu entrevistei uma menina que ela trabalhava no Santander. E aí contei a história, o que a gente queria fazer, onde a gente queria chegar, quantos milhões a gente queria ter de carteira, enfim, contei toda aquela história. E ela foi achando, que legal, né? Tem um projeto bacana aqui, tem uma história legal e tal. E foi, no final ela estava convencida realmente, né? Consegui convencer, isso que o Pierre não consegui convencer ela que ela tinha que vir trabalhar conosco. Só que ela perguntou no final, tá aí, como é que funciona a remuneração? Eu disse, Qual que é o salário? Qual que é o salário? Salário? Eu disse, não, salário não, né? Na verdade, tu vai vir, vai montar a tua carteira e aí tu vai ganhar dinheiro. Se tu não montar a carteira, vai ser zero. E ela disse, Felipe, assim, adorei, brilho no olho, que história legal, assim, eu vejo que vocês são super animados com isso, mas não tem como eu trabalhar com vocês, né? Então, acho que isso ilustra um pouco do que é esse ponto que o Pierre está contando, que é justamente... de atrair as pessoas, né? Nós tinha que tentar, nós tinha que convencer as pessoas a trabalhar com a gente, né? Hoje é diferente, mas na época a gente tinha que fazer isso. E acho que foi quando a gente conseguiu finalmente começar a trazer pessoas boas para o negócio, pessoas melhores do que a gente, inclusive. Quando a gente começou isso, nossa, a gente está trazendo uma pessoa com esse perfil, com essa experiência, com essa senioridade, com essa carteira de clientes no banco. Isso foi acho que foi nos mostrando que a gente estava no caminho e, ao mesmo tempo, também nos dando um senso ainda maior de responsabilidade. E aí linka com o que tu perguntou, de realmente ver que aquilo era um negócio, né? Foi quando a gente começou a trazer pessoas, crescer o time, a gente viu, cara, a gente tem uma responsabilidade aqui, a empresa não é mais só sobre nós, a gente precisa, mais do que nunca, fazer esse negócio crescer, dar certo, porque tem muitas vidas aqui já envolvidas. Então, acho que esse foi um dos marcos. Depois tem uma conquista que naturalmente ela tem um simbolismo muito, muito importante, que é o atingimento do primeiro bilhão sob assessoria, né? A gente começou a empresa sem ter nenhum cliente. Na época, nem nossos familiares queriam ser nossos clientes. Minha mãe não entende até hoje o que eu faço. Eu vos perdoo, né? Também acho que não seria, né? Então... confiar na gente, imagina, na época a gente ia convencer as pessoas a saírem, a tirarem o dinheiro do banco, rendendo 1% ao mês, numa aplicação super segura de liquidez e investir no extremo, né? Que era vir para o mercado de ações, vir para a renda variável. Então, era sair do 8 para o 80, porque a gente não tinha, logo no início do negócio, todas as possibilidades que a gente tem para oferecer para o cliente como é hoje. Então, quando a gente conseguiu atingir esse primeiro bilhão, nossa...
Aí a gente viu, cara, é zero pra caramba aqui. Agora foi. Agora a responsabilidade ficou maior e isso também foi nos dando, ao longo da nossa trajetória, combustível, energia pra gente, cara, vamos mais. Chegamos no primeiro bi, primeiro era chegar nos primeiros 100 milhões. Aí chegamos nos 100 milhões, nossa, agora vamos para um bi. Aí chegamos no bi, agora é 10 bi. E aí depois vai indo e esse sonho vai se renovando com o passar do tempo. E acho que esse ponto, obviamente, do crescimento da carteira, né? As coisas vão acontecendo, vai se consolidando, tu vai vendo as pessoas crescerem junto contigo também. Então, isso vai dando mais robustez para o negócio. Tu vai vendo as pessoas conquistarem coisas junto a ti, né? na vida pessoal. Então, isso tudo vai ajudando a tu enxergar o negócio cada vez de uma forma diferente. Eu acho que tem uma coisa que também foi relevante, foi quando a gente veio para São Paulo em 2016. Estar em São Paulo, né? Poder dizer, né? Eu lembro que o Gaúcho ele passou até a investir mais dinheiro conosco, só da gente dizer que a gente estava com o escritório em São Paulo, porque isso dava robustez para a empresa, mostrava que a gente estava grande. Então, tu ter poder para ter um escritório em São Paulo, para nós que estávamos lá no Sul, né? De certa forma isolados do mercado aqui, também mostrava um pouco que as coisas estavam acontecendo. Mas acho que tudo ficou mais claro, mais evidente, foi ali em 2020 mesmo, né? 20 para 21, enfim. Acho que o deal que a IQI fez com o BTG naquele momento mostrou para nós, opa, isso aqui tem um valor que ninguém tinha entendido muito bem ainda, qual era o valor que nós não tínhamos entendido. Porque, na verdade, a gente sempre foi muito trabalhador. Né? Assim, então, claro que tu vai criando estratégia, vai escutando o cliente, vai entendendo, vai criando novos negócios, novas áreas na empresa, mas tu estava sempre com a cabeça baixa trabalhando, atendendo o cliente, buscando o próximo, tentando crescer a empresa, enfim. Então, tu não tinha essa visão mais ampla do negócio. Quando isso aconteceu, eu acho que assim abriu os olhos de todo o mercado de assessoria de investimentos de uma forma geral. E a gente, naquela época, nós éramos, junto com eles, inclusive, nós éramos o maior player vinculado à XP e maior do mercado, porque era onde estava todo mundo naquele momento. Então, assim, a gente viu que a gente tinha um valor que a gente nem sabia direito o tamanho dele. E tinha um negócio mesmo. Tinha um negócio na mão. Então, acho que esse momento, acho que ali ele abriu os olhos de todo mundo e aí a gente começou a se profissionalizar, buscar mais, assim, melhores pessoas. Opa, acho que a gente vai ter que fazer isso. E também inverter um pouco a lógica, que era aquela lógica de convencer as pessoas. O mercado inteiro também nos enxergou de uma forma diferente. E aí começamos a atrair melhores profissionais, as pessoas começaram a querer trabalhar conosco, e não só nós tentar convencer as pessoas a vir. Então, acho que teve uma mudança grande. E outra questão, nos últimos 5 anos também, vocês foram criando um ecossistema, né? Uma asset, Sim. um wealth, uma corretora de seguros, né? A parte do mercado de capitais. Por que vocês foram fazendo isso? Qual é a estratégia aí que está por trás disso? E quem que vocês, como é que vocês acham, né, que foram construindo isso? Foi com essas pessoas, certo? Alguém falou para vocês? Qual o tino que deu para poder montar isso? Na verdade, acho que assim, com o passar do tempo, a gente a gente sempre tinha... Nós éramos um time de assessores, né? No passado. Um time de assessores. Não tinha estrutura da empresa, não tinha esse ecossistema. A gente usava a estrutura que a XP fornecia, né? Eu acho que com o passar do tempo, a XP foi cada vez se posicionando mais como uma plataforma de investimentos, né? Assim, entregando serviços como mais plataforma do que assessoria propriamente dita. E a gente foi vendo que, para atender o cliente que a gente queria atender, né? Qual o cliente que a gente queria endereçar o nosso negócio, a gente ia ter que ir criando um ecossistema próprio, né, nosso, que fosse, né, realmente nos ajudando a crescer e a atender melhor esse cliente. Então, a gente foi criando, começamos com a corretora de seguros, criamos uma área de soluções patrimoniais lá atrás com a Camila, que é uma sócia antiga nossa. Começou pequenininho, hoje tem mais de 10 anos que a gente faz toda essa parte de gerenciamento de risco no passado, hoje soluções patrimoniais. Então, a gente vai criando esse ecossistema, com o passar do tempo a gente foi fazendo ele justamente entendendo mais da demanda que o próprio cliente tinha, que a própria empresa foi criando, né? Foi construindo. Então, acho que o ecossistema ele veio para complementar muito do que a gente fazia ao longo do caminho. Depois a gente criou o Family Office, a gente criou hoje, né, um Investment Banking, né, tem um IB que a gente faz bem pouco tempo, mas a gente já está com um fluxo grande de mercado de capitais. A gente montou a Asset, onde a gente tem fundos de crédito, a gente tem fundos imobiliários.
listados. Então, as coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Uma evolução natural, né? Da demanda. A gente lá atrás, quando nós começamos, o nosso trabalho era atender o cliente somente na parte de ações. Vale lembrar, né? Muita gente esquece isso, mas a função inicial do agente autônomo, hoje assessor de investimentos, era restrita a cuidar do cliente, ajudar ele na parte das ações. Depois a gente começou a cuidar da carteira de investimentos dele como um todo. Depois veio a parte de planejamento patrimonial, offshore. E aí, acho que foi tudo uma consequência também do entendimento que o nosso cliente precisava de mais serviços e havia claramente uma oportunidade de sermos nós os prestadores desse serviço. Né? A gente realmente fidelizar mais o nosso cliente e atendê-lo mais de A a Z. E acho que isso foi nos motivando e evoluindo. E além da perspectiva do cliente, o que a gente também, desde o início da nossa caminhada, a gente sempre se perguntou e até mesmo a virada para a corretora agora tem muito a ver com isso, é como que a gente cria um ambiente onde a gente potencializa o trabalho dos nossos profissionais, dos nossos assessores de investimentos. E foi ficando claro para a gente que a gente precisava criar esse nosso ecossistema próprio, onde a gente pudesse estar pilotando e colocando realmente a nossa pegada, fazendo do nosso jeito, da nossa cultura, todo mundo realmente engajado em oferecer a melhor experiência para o cliente. Então, foi ficando natural e, com certeza, acho que a tendência natural no tempo é a gente seguir evoluindo, seguir dando próximos passos e cada vez mais cuidando dos nossos clientes e ajudando o nosso assessor a crescer cada vez mais. Quando a gente olha para as casas lá, assim, o Brasil não tem um benchmark exato do que a gente faz, né? A gente é meio que pioneiro nisso aqui de assessoria de investimentos independente, né? Eu digo, esse mercado que foi criado nos últimos anos. Nos Estados Unidos tem o Wireaway, né? Exato, nos Estados Unidos tem. E a gente olhou muito o que acontecia lá fora. E se tu for olhar hoje para as casas americanas, as maiores casas americanas de financial advisors, né? Eles têm um ecossistema próprio de serviços para os clientes. Né? Lá eles já estão num outro nível, né? Assim, lá uns 10 anos na frente, mais ou menos. Então é bom até olhar para o mercado americano, porque tu tem uma noção clara das coisas que estão acontecendo aqui, porque ou estão acontecendo lá, ou já aconteceram em algum momento. Então, quando tu olha para o mercado americano, tu vê que eles têm esse ecossistema próprio, cada um já é um pouco mais nichado em determinadas coisas, mas eles oferecem outros serviços para o próprio cliente. E aí fidelizam o cliente, criam um ambiente melhor para o assessor. Então, é um pouco do que a gente foi olhando, copiando, trazendo para a realidade nossa aqui da Monte Bravo para fazer. Ninguém conhece o nosso cliente como a gente. Então, no passado a gente usava parceiros para muitas vezes ajudar o cliente em uma determinada demanda e ficou claro para a gente que nós precisávamos internalizar isso para oferecer um serviço melhor para o cliente e uma jornada mais integrada. Então, isso foi muito importante na nossa estratégia e junto com o crescimento, com a expansão de time, de praças, né? Hoje a Monte Bravo está presente já nos alguns dos principais estados, são 11 cidades ao todo. Começamos lá no Rio Grande do Sul, depois viemos para São Paulo e depois fomos ampliando, principalmente de 2018 para cá, a nossa presença local. E por que isso é importante? Porque por mais que hoje a facilidade de atendimento, você consegue atender clientes de forma digital, isso perfeito. Mas se relacionar com clientes, que é a nossa proposta, isso é muito difícil fazer única e exclusivamente de forma digital, online e remota. Então, por isso que para nós é importante essa questão de presença física e por conta disso fomos abrindo operações em outras praças-chave para a gente. Digitalmente, tu tem um nível vai até um certo nível de relacionamento. Assim, não adianta. E o que a gente faz é um negócio que, assim, assessoria de investimentos, entender do patrimônio da família. Assim, tem várias facetas, né? Pô, eu tenho 38 anos, há 5 anos atrás eu não tinha filho, há 10 anos atrás eu não era casado, então tu vai mudando a vida e se tu não tiver alguém que é próximo a ti realmente te entendendo, e o cliente, né? Ele vai evoluindo e a assessoria tem que ir evoluindo junto com ele. Então, por isso que essa proximidade ela é importante. Então, capilaridade no nosso negócio sempre vai ser uma força da companhia. Né? Perfeito. E nesses próximos passos aí que vocês estão falando, como corretora, né? A Pierre já colocou. Mais ou menos que vocês tinham uns 20 bilhões aí que vocês anunciaram que esse seria o próximo passo. Por que vocês escolheram esse passo e
por que faz sentido dentro desse ecossistema que vocês já criaram, dentro desses clientes, né, que vocês estão falando, da forma que vocês querem atender. Por que escolher esse caminho? Olha, essa decisão ela foi ficando clara para a gente à medida que a gente foi evoluindo como empresa e ao mesmo tempo que a evolução até mesmo da legislação não acompanhou o crescimento que a gente experimentou aqui na empresa. E foi ficando claro para a gente que o modelo de agente autônomo, apesar das inúmeras vantagens que ele oferece, já não estava mais compatível com as nossas ambições para a empresa. A gente quer seguir evoluindo na nossa jornada, a gente quer cada vez mais poder customizar para o nosso cliente a experiência que a gente se propõe, customizar a nossa grade de produtos e serviços, poder desenvolver a nossa marca, conectar cada vez mais o cliente com a Monte Bravo. Então, acho que teve esse evento no mercado que foi muito importante, que o Felipe mencionou. Mercado, né? E ali ficou claro para a gente que, tem um caminho aqui que pode ser trilhado e que vai exatamente na direção do que a gente quer, de se apropriar da experiência do cliente, da gente poder estar cada vez mais próximo dele como empresa. E aí foi no início, a gente até divergia muito de opiniões, se a gente devia fazer ou não, tivemos inúmeras discussões, não só eu e o Felipe, mas junto com outros sócios também. Será que a gente vai? Nossa, mas a gente vai passar a estar sob a regulação do Banco Central e, né, a verdade é que ninguém tinha muita noção assim, o desconhecido ele sempre gera um pouco de ansiedade, né? Assim, a gente obviamente discutia muito porque mudava muita coisa, né? Assim, e as pessoas também não eram muito animadoras nos conselhos, assim, cuidado, é difícil e tal. Só que eu acho que a semente da corretora, assim, a ideia inicial de fazer a corretora, na verdade, ela nasceu lá em 2010, quando a gente montou a empresa. Né? Porque a gente não montou a empresa, a gente não montou um agente autônomo de investimentos. A gente montou uma empresa que a gente podia atender os clientes e melhorar a experiência que o Pierre tinha vivido no Banco do Brasil e eu no Banrisul. Queria levar algo diferente. Então, foi para isso que a gente montou a empresa. Se fosse um agente autônomo ou se fosse outra coisa, na verdade... naquela época pouco interessaria. Era o agente autônomo o veículo que existia para a gente fazer o que a gente queria fazer. E aí, quando chegou o momento agora para dar os próximos passos de evoluir, seguir melhorando a experiência, trazendo mais coisas, um pouco dessa evolução do ecossistema, né? Que tu comentaste, para nós, o passo fazer a corretora, ele meio que ficou quase que obrigatório. Assim, para a gente fazer tudo que a gente quer, qual é o carro que a gente tem que andar aqui? No Brasil, a única opção é uma corretora, porque a agente autônomo, a legislação, ela não permitia, a nova legislação ela mudou algumas coisas, mas ela ainda não permite muita coisa. Então, não tinha muito como não fazer uma instituição financeira, não montar uma corretora para a gente dar os próximos passos e seguir evoluindo na experiência, no ecossistema, atendendo melhor o cliente, né? Que é um pouco do que é. A empresa nasceu para isso, né? A gente fala, esse é o nosso propósito, ela nasceu para isso. Claro que quer crescer, quer fazer mais coisas, mas a empresa nasceu para atender bem o cliente. Se a gente não atender bem o cliente, ele vai embora, então... Vocês já estão há quase 2 anos nesse processo, né? A gente tem um pouco de azar aqui, né? Pegamos uma greve. Isso quer dizer, está sendo mais difícil do que vocês imaginaram que seria tornar a corretora? Como é que é isso? Muita gente não sabe também como é que é, né? Nós iniciamos com o pedido, né, com o pleito de se tornar uma instituição financeira em dezembro de 2021. Então, foram várias etapas. Muitas vezes você tem a opção de talvez olhar para alguma instituição já existente no mercado e fazer uma aquisição. A gente chegou a cogitar e estudar essas possibilidades, mas a gente entendeu que fazia mais sentido, não teríamos um ganho tão grande de tempo e que, como a gente está aqui, Patrícia, num projeto... Isso aqui é o projeto das nossas vidas, né? Mais do que uma empresa, mais do que um negócio, isso aqui é o projeto, não só... hoje tenho maior orgulho em dizer que não é mais um projeto só do Pierre, do Felipe, mas uma série de sócios e colaboradores que fazem a Monte Bravo ser o que ela é. Então, a gente não tem... A gente fala muito isso na empresa, até não dá para confundir pressa com velocidade. A gente tem que ter velocidade, sim, mas não confundir isso com pressa. Então, a gente decidiu iniciar do zero. Então, naturalmente, é um processo muitas vezes mais moroso. Você tem uma série de outras etapas que não só a aprovação da troca do controle. E a gente começou do zero. Tivemos também todo o período ainda ali de pandemia, né? Que acabou atrapalhando um pouco os processos. Mas está dentro, mais ou menos, das nossas expectativas. E a gente acredita... Nós tivemos aprovação definitiva agora em agosto. Então, agora a gente está
mais ansiosos e mais otimistas do que nunca de que realmente a gente está na reta final. Agora são mais ritos. Mas tipo, na tua pergunta, né, indo mais a fundo na tua pergunta, é óbvio que são muitas as exigências, né? Acho que assim, tem muita coisa que tu tem que ajustar e fazer para que o Banco Central dê as liberações, né, libere para ficar operacional, enfim, são muitos os processos. Não é fácil, dá trabalho, né? Mas aí só para assim, o que o Pierre falou é justamente o que conduz, né? Como é um projeto da vida, né? Assim, o nosso projeto de vida, assim, se vai levar 1 ano, 2 ou 3, assim, obviamente que a gente gostaria que fosse mais rápido, mas é um processo um pouquinho mais complexo, então... E é compreensível, né? Afinal, a gente está falando de uma aprovação, uma gestão financeira que tem naturalmente toda uma responsabilidade e um risco sistêmico, por mais que esse modelo que a gente vai começar a nossa atuação de uma corretora plugada a outra, no caso a própria XP, que é quem vai prover todos os serviços de liquidação e custódia. Então, isso é muito importante nesse momento, porque facilita muito essa transição para o nosso cliente, ele já entende, ele já confia na XP como prestador desse tipo de serviço, reconhece na marca uma segurança grande, então facilita muito. Então, a gente nasce no modelo mais light, como no jargão aí do mercado, mas já, de toda forma, existe um risco, né? Você tem uma instituição financeira, tem toda uma responsabilidade, a gente teve que passar por todo um escrutínio aqui do Banco Central, o que é compreensível. Total. Então, mas agora... A expectativa é realmente até o final do ano? Olha... A expectativa é até o final do mês, né? É assim que vai. Opa. A gente vai no mês a mês aqui, vai contando... Agora estamos contando em semanas já. Antes você estava contando em anos, depois em meses, agora a gente está contando em semanas. Mas sim, a expectativa é que a gente consiga, até o final do ano, já estar com ela plugada na tomada. A gente está muito animado, a gente aprendeu muito nesses 2 anos junto durante todo o processo. Né? Assim, e a empresa naturalmente melhorou muito por conta disso. Né? Então, a gente está super animado. Perfeito. E... Bom, desde que vocês anunciaram isso, né, como vocês comentaram, muita gente do tradicional mercado financeiro torceu um pouco a cara, dizendo assim, eles não sabem onde estão se metendo, eles são excelentes empreendedores, mas virar uma corretora é uma coisa mais difícil e tal. O que vocês têm a dizer agora que está na cara do gol aí, para o pessoal que disse isso há uns anos atrás? Olha, mais difícil sair de Santa Maria e vir trazer uma empresa para São Paulo aqui, acho que não sei se vai ser. É muito boa essa pergunta, porque a gente ouviu exatamente essa mesma pergunta lá em 2010, quando a gente começou a Monte Bravo. Nossa, mas estão montando um agente autônomo, o que é isso? Nossa, mas isso aí não tem a menor chance, vocês vão ter que convencer o cliente a sair do bancão e vir investir numa corretora com vocês como agente autônomo. E, na maioria das vezes, investir ainda em ações no Brasil. Então, eu acho que a gente já teve, sinceramente, missões até mais duras. E a gente está muito animado com o desafio. Assim, acho que isso é o que nos move. A gente sempre fala muito na empresa que empresa boa é empresa que cresce. Empresa que cresce sempre tem oportunidade para as pessoas que estão ali, que estão compradas e trabalhando juntos. Então, nossa missão é essa, é seguir crescendo a empresa, e por isso que a gente precisa... precisou fazer essa troca de chassi aqui, como o Felipe brincou, né? Trocar o carro para a gente poder seguir viagem e acelerando ainda mais do que a gente acelerou até aqui. Eu acho que assim, nós tem um fato, né? A XP, quando virou corretora, tinha menos de R$1 bilhão. Né? Isso sim eu acho arriscado. Né? Assim, os caras realmente tomaram um risco gigantesco lá atrás, fizeram algo que ninguém nunca tinha feito, e assim, não que muitas vezes aconteceu o que a gente vai fazer agora. Mas, a gente tem mais de 20 mil clientes, tem 35 bilhões de reais. A gente vai montar uma estrutura hoje que vai usar toda a infraestrutura de tecnologia, back-office da própria XP. Então, assim, a gente vai contratar esses serviços, então a gente não vai precisar despender de pessoas e investimento nisso tudo. Então, acho que é muito diferente de tu realmente montar uma corretora pequenininho, sair do zero. Né? Eu acho que a gente tem... O mais difícil da corretora, a gente já tem, né? Que é cliente e dinheiro e custódia. Acho que esse é o mais difícil. Conseguir isso é o pior. O resto se aprende, né? Eu até tenho falado muito que a gente está tendo a oportunidade de refundar a empresa. Né? Então, assim, em 2010, quando a gente fundou a empresa, a gente não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo.
Essa que é a verdade, né? A gente, vamos lá, abrimos a empresa, o CNPJ está aqui, cria um e-mail, faz um site e vão para a rua trabalhar. A gente não fazia muito bem noção do que a gente estava fazendo, só fez, né? O que foi muito bom na época, né? Só que hoje eu acho que a diferença é que a gente está tendo a oportunidade de refundar a empresa, né? Refundar a Monte Bravo aqui para ser a Monte Bravo Corretora agora. Só que sabendo exatamente o que a gente está fazendo, né? Com cliente, com custódia, com dinheiro. É um outro momento, inclusive, do mercado. O mercado sabe muito mais, conhece a assessoria, conhece a marca Monte Bravo. Então, eu acho que é muito diferente o momento do que a gente está fazendo isso lá de trás. E por isso que eu acho que, assim, obviamente é um desafio um pouco maior, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas hoje a gente consegue administrar melhor os aprendizados, enfim. Então, a gente está refundando a empresa hoje com conhecimento do que a gente está fazendo. E vale lembrar que lá atrás era eu, tu e mais alguns malucos que tinham topado se juntar a gente. E hoje a gente tem um timaço aqui de 550 pessoas. São mais de 200 assessores e depois todo um time que nos ajuda na retaguarda, que nos ajuda no apoio, na inteligência de mercado, de investimentos, no acompanhamento das carteiras. Toda essa equipe, né, que compõe o ecossistema Monte Bravo. Então, fora serviços terceirizados, né? Hoje tem a possibilidade de contratar serviço terceirizado que te traz inteligência que tu não tem dentro de casa. Então, acho que é muito diferente o momento, né? Eu acho que assim, eu até entendo torcerem um pouco o nariz, né? Para o que a gente está fazendo, né? Assim, a XP fez isso, mais EQI, mas não sei quem mais aí fez. Então, acho que assim, é algo que não é simples, mas... E tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que define bem também o nosso início e esse recomeço, né? Fundando de novo a empresa, como o Felipe falou. Cara, assim, a sorte sorri aos audazes. E esse é um momento nosso, é desbravar mesmo. A gente já desbravou, chegamos até aqui como agente autônomo. Agora vamos passar a faixa, né, de maior escritório agente autônomo para outra empresa. E a gente vai seguir viagem agora jogando realmente um outro campeonato aqui, que é ser uma instituição financeira e olhar para frente e ver como é que a gente segue evoluindo, melhorando o que a gente faz e crescendo. E acho que esse é o grande propósito por trás da corretora. Eu acho que talvez eu sempre pergunto assim, tem a pergunta que sempre acontece quando alguém fala, como é que vocês conseguiram, né? O que vocês fizeram para fazer isso? Eu acho que, sim, Pierre, eu e as pessoas hoje que tocam a empresa, a gente sempre teve muita humildade para entender o que a gente sabia fazer e o que a gente não sabe fazer. E o que a gente não sabe fazer, a gente não tem vergonha nenhuma de ir atrás, perguntar, contratar pessoas ou serviços terceirizados para aprender a fazer, né? Então, eu acho que essa corretora é um pouco disso. A gente não sabia fazer. E talvez tenha um monte de coisa que vai acontecer que a gente vai aprender. Acho que eu digo que o primeiro dia da corretora, aqui, o D1 aqui, vamos supor que amanhã vire corretora, né? Tomara que aconteça. Que amanhã vire, mas assim, talvez não vá mudar nada na empresa. A empresa vai seguir exatamente como ela é, muito provavelmente. Só que essa decisão que a gente está tomando agora de fazer esse movimento, daqui a 2, 5, 10 anos, vai ter mudado tudo. Assim, a gente vai ter tido a possibilidade de mudar completamente a história da Monte Bravo. Então, um pouco... nós vamos aprender a fazer. Senão o que a gente não souber, nesses 2 anos a gente aprendeu muita coisa, né? Então, nós vamos aprender muita coisa também. Perfeito. Processo. Olha, agora chegou o momento das perguntas rápidas. Eu tenho 2 perguntinhas para vocês não precisam... Essas são pro Pierre, né? Para vocês fácil, dois. Fácil, tu manda para mim. Vocês não precisam desenvolver, vocês podem responder em uma palavra ou uma frase, tá bom? Vocês estão há anos trabalhando juntos e com certeza veem características incríveis um no outro. Que característica você diria que o Pierre tem que foi essencial para esse negócio e que o Felipe tem que foi essencial para esse negócio? Posso começar aqui? Pode. Acho que a principal característica que o Pierre tem, que me complementa, né, pensando nesse tudo, é que ele é analítico. É engenheiro, né? Então, ajudou bastante. Bom, acho que o Felipe tem várias aqui, né? Porque ele está na minha frente, mas na linha de escolher pessoas melhores que a gente, acho que eu acertei muito desde o início em chamar o Felipe para vir fazer parte dessa, apesar de ter quase colocado ele numa furada aqui, como ele bem fez questão de ressaltar. Primeiro me colocou numa furada, exatamente. Depois me salvou. Mas eu acho que assim, não conheço ninguém mais obstinado que o Felipe. Perfeito. E outra pergunta vocês estão trazendo uma outra corretora, né, para o mercado brasileiro. Quantas cabem aqui no Brasil, na opinião de vocês? Ótima pergunta.
minha resposta é poucas. Não, concordo totalmente. Acho que não é um mercado para muitos players. Não é um mercado para muitos players. Acho que tem uma barreira de entrada razoavelmente alta. Então, acho que é um mercado para poucos players mesmo. Perfeito. Gente, era isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível. E muito obrigada também à nossa audiência. Esse episódio vai estar aqui no site do Neofeed, nas nossas redes sociais e nas principais plataformas de streaming como podcast. Até a próxima.